ontem eu falei algo para os meus filhos que não foi legal. A gente tava indo pra escola e passamos pela professora da Júlia. E ela falou, ai mamãe, vamos levá-la de carona. E eu falei, não, tô com vergonha da bagunça que vocês estão fazendo no carro. E logo depois que eu falei isso, eu percebi a gravidade da palavra que eu usei. Vergonha. Eu sou Ana Marques. Eu sou orientadora parental, mentora de mulheres, e tô aqui hoje para contar para vocês sobre esse momento em que eu errei. O que a gente faz quando a gente erra? Como eu percebi que eu pisei na bola e por que essa palavra que eu usei, vergonha, teve um peso tão grande para minha filha de segundo setênio. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve, porque toda quinta-feira tem vídeo novo para você. E se quiser deixar algum comentário aqui, fica à vontade, porque eu respondo todos eles. Então, gente, a história. Já falei algumas vezes que na maternidade, na paternidade, a gente vai errar muitas vezes. Porque o exercer a maternidade de uma forma consciente não é uma linha de chegada. Não é um lugar onde você chega e dali você não sai. É uma prática. E como toda prática, a gente precisa lembrar das palavras de Cristo, que é o orai e vigiai. A gente precisa estar o tempo inteiro atentas, presentes no que a gente está fazendo. Porque hora ou outra a gente vai pisar na bola. Ou você vai perder a paciência, ou você vai perceber que não estava presente o suficiente e não percebeu o que estava acontecendo, deixou uma briga se desenvolver, respondeu atravessado, não foi gentil, não acolheu, levou sem querer os seus problemas para as crianças, descontando neles a sua raiva, o seu cansaço, a sua indignação com o teu chefe. Se a gente não está o tempo inteiro atentas, a gente vai fazer isso. E assim, cá entre nós, é um ideal estar o tempo inteiro atentas. Aquela coisa que você já sabe que você não vai conseguir. Por isso que eu chamo de prática. A maternidade consciente, a educação respeitosa, é uma prática que todo dia você precisa exercitar. E nesse dia, então, o que aconteceu? Eu não queria pôr a professora dentro do carro. Primeiro que a gente já estava super perto da escola, ela ia chegar rápido. A professora estava lindamente caminhando. Assim, eu vi que ela estava assim, relaxada. A professora ia ficar daqui a pouco por 8 horas do dia com 26 alunos dentro da sala dela. Eu não acho que ela precisava entrar no meu carro com 2 crianças animadíssimas, gritando, cantando, falando alto. Agora, eu podia ter falado isso. Eu podia ter falado, ai amor, deixa a prof ir tranquila, porque daqui a pouco ela vai estar com a sala cheia de aluno, deixa ela aproveitar o silêncio dela. Mas eu não falei, eu não estava atenta na hora. E eu falei a palavra, não, porque eu vou ter vergonha. E assim, gente, sendo bem honesta, eu não tenho vergonha dos meus filhos. Eu não sei porque eu usei essa palavra. Não sei. Eu podia ter vergonha. E tá super aceitável se a gente às vezes tem vergonha. Nesse caso, eu não tinha. Nesse caso, especialmente com a professora, eu não tinha vergonha. Se a gente estivesse no médico, se a gente estivesse na prefeitura, talvez eu tivesse. Mas ali não. Por que eu usei essa palavra? Não sei explicar. Eu sei que na hora que eu falei, não porque vou ter vergonha, na hora que eu falei isso, eu percebi que a minha filha ficou quieta. Deu um peso. E eu percebi que usei a palavra errada. E te explico por quê. Tem vários vídeos aqui. Tem uma playlist, inclusive, chamada Rubicão. Ali eu tô explicando muito profundamente o que acontece no segundo setênio, que é o período entre 7 e 14 anos. É o período que a gente estava discutindo por causa da série Adolescência, do Netflix. E nesse período tem muitas mudanças que acontecem na criança. Uma delas, que a gente chama de a queda do paraíso, ou de Rubicão, é um processo de ganho de consciência da criança a respeito do mundo, das injustiças do mundo, das polaridades. E tem uma coisa bem importante que acontece aqui. Vocês lembram da historinha do Adão e Eva, quando eles são expulsos do paraíso? Qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles percebem que estão nus e sentem vergonha. E vão cobrir as suas partes. Então, por que a palavra vergonha pegou tanto pra Júlia e não pegou pro Arthur, que é menorzinho, que ainda não tá nessa fase? Porque a Júlia já sente vergonha. Ela já entende o que é vergonha.
que é muito diferente de uma criança de primeiro setênio, que às vezes tem vergonha no sentido de... É uma vergonhinha, assim, do desconhecido, que não conhece, então não quer ir lá, porque tem muita gente, vão ficar olhando. A vergonha do segundo setênio é uma vergonha que te coloca como se você estivesse pelado na frente das pessoas. Sabe essa sensação? Sabe quando a gente tem aquele sonho que você sonha que você chegou na escola e você percebe que você tá sem roupa e te dá um desespero? Essa é a vergonha que a criança começa a sentir no segundo setênio. Então, quando eu falei vergonha, pegou na Júlia num lugar de um sentimento que ela tá descobrindo, de uma vulnerabilidade que está despertando nela agora só. E o que acontece quando a gente percebe que falou besteira, que errou? Não tem problema a gente errar. Ninguém precisa ser perfeito nessa vida. Ninguém. Muito menos nós tentando fazer uma educação respeitosa, passando por cima de um monte de trauma, de um monte de experiência ruim que a gente teve, de um monte de conceitos errôneos sobre o desenvolvimento infantil. A gente vai errar, não tem problema nenhum. Não tenha a expectativa de que você vai ser perfeita, porque não vai. E tá tudo bem, faz parte do processo. O que é importante é a gente saber que quando a gente erra, a gente pode e deve se retratar. Não tem nada de errado, não tire a tua autoridade, não diminui o respeito que eles têm por você, pelo contrário. Quando a gente assume o nosso erro, a gente causa efeitos muito positivos. O primeiro deles é a gente ensinar para os nossos filhos, não só através das palavras, através do exemplo, que tá tudo bem errar e que não ser perfeita é normal, é ok, é aceitável, faz parte da vida. E que como a gente aceita a nossa própria imperfeição, eles têm também o direito, a abertura de também não serem perfeitos. Quando a gente aceita que a gente pode errar, automaticamente a gente aceita que o outro pode errar. E o segundo ponto, quando a gente assume verdadeiramente que estamos em processo, estamos nos desenvolvendo, estamos fazendo o nosso melhor, ainda que esse melhor não seja perfeito, e a gente assume isso para eles, a gente cria laços de confiança, porque está baseado numa verdade. Eu não tô ali fingindo ser uma mãe toda perfeitinha para apontar o dedo em tudo que os outros fazem de errado. Eu também tô no meu caminho de evolução. E isso conecta. A verdade conecta. A verdade traz confiança. E uma das grandes dores desses adolescentes, inclusive que a gente já falou muito aqui nos outros vídeos que eu postei, desse tema trazido, né, por essa série Adolescência, um dos grandes pontos é a desconexão entre pais e filhos. A distância, o abismo que se criou pela nossa falta de habilidade de nos conectarmos de verdade com os nossos filhos através das nossas vulnerabilidades, das nossas dores, dos nossos medos, das nossas tentativas. Então, quando você assume que errou, quando você pede desculpas, quando você tenta acertar algo que você não fez tão bem, você não perde a autoridade de forma alguma. Você ganha confiança. Você ganha vínculo. Então, eu percebi isso. E antes da Júlia entrar na sala, eu falei, Juju, posso falar com você uma coisa? Olha, eu usei a palavra vergonha. Eu falei que eu tava com vergonha de vocês, mas não foi uma boa palavra. Porque eu não tenho vergonha de quem vocês são, nem do que vocês fazem, mesmo quando vocês fazem alguma coisa que não é legal. O que eu queria dizer ali, na verdade, é que eu acho que a professora estava muito tranquila no silêncio da caminhada dela. E como vocês estavam fazendo bastante bagunça no carro, eu acho que ia tirar ela dessa tranquilidade que ela estava. E eu não quis fazer isso. Mas eu não tenho vergonha de vocês. E é verdade, eu não tenho mesmo. Se tivesse vergonha, talvez eu não precisasse falar isso, porque isso seria uma mentira, né? Da mesma forma que a mentira conecta, que a verdade conecta, a mentira desconecta. Mas vamos supor que eu sentisse vergonha de verdade. Eu não precisava ter falado que eu tava com vergonha. Mas nessa hora, se eu falasse, olha, eu tô com vergonha, e percebesse que ela ficou chateada, eu podia falar, olha, eu sinto muito que eu falei isso, que eu falei que eu tava com vergonha. Eu amo muito vocês, não importa o que vocês façam e tal, né?
Não precisa mentir, mas você não precisa escancarar, às vezes, as coisas. E então eu falei isso pra ela e eu percebi que quando eu falei isso, ela olhou assim e deu um alívio nela. Sentiu muito aliviada e eu acho que é porque ela ficou com aquele peso de ser motivo de vergonha. Então, o que eu acho que eu queria trazer essa história real, verdadeira, honesta, de uma pessoa que estuda muito, de uma pessoa que já pratica educação respeitosa há muito tempo, mas que também erra. E que também, às vezes, precisa voltar atrás e repensar. Repensar não só o que eu falei, mas repensar a maneira como eu agi, repensar até esses padrões. E daí, né? Se a professora não quisesse entrar no carro, eu podia perguntar. Se ela não quisesse entrar no carro, ela podia falar não. As pessoas não são obrigadas a fazer as coisas por nós, né? Então, eu trago esse convite para você também exercitar essa atenção, essa presença, para que, mesmo nos dias em que você não consegue fazer do jeito que você gostaria, que você pelo menos tenha a capacidade de perceber quando algo precisa ser reajustado, quando uma palavra precisa ser substituída por outra, explicada, contornada, para que você mantenha forte e saudável o teu vínculo com teu filho. Tem um vídeo também que fala sobre construção de vínculos, eu vou deixar ele no final desse vídeo, se você quiser, tem mais algumas reflexões sobre isso. Obrigada por ter escutado esse vídeo até o final. E aproveita e encaminha para alguém que você sabe que talvez possa precisar dessa informação.